Olá, Sérgio Vale aqui conosco. Tudo bem, Sérgio? Que bom que deu para voltar nesta sexta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre a percepção dos brasileiros a respeito da situação econômica aqui no país. A gente vê que a preocupação com a inflação, Sérgio, não sei se você conseguiu dar uma olhada nos dados, tenho certeza, na verdade, que sim. A inflação virou motivo de muita preocupação para 96% dos brasileiros. 96% falam, olha, aumentou muito o preço, ou o preço aumentou. Praticamente ninguém, só tem 2% que dizem que os preços estão iguais, esses eu não sei onde andam, do que vivem, como se alimentam. Sexta-feira aqui na CNN o Sérgio Vale vai te explicar. E tem ainda, ninguém fala, né, que diminuiu, 1% disse que não sabe ou não respondeu. E Sérgio, isso acontece num momento, esse dado reforça muito, né, por que da preocupação do presidente Jair Bolsonaro de encontrar uma forma de subsidiar combustível, de aumentar o vale-refeição dos servidores, de dar alguma espécie de resposta, né, a essa sensação de descontrole da pressão inflacionária. Como é que é a inflação, qual é o peso da inflação no bolso, no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né, do eleitor nesse ano de tomada de decisão, e os caminhos que o governo está acenando para segurar um item importante, que são os combustíveis, são caminhos bons? Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, essa é a variável do ano, Dani. Inflação é aquela que a gente vai perseguir ao longo de 2022, 2023 para tentar baixar. E vamos lembrar, são 2 anos seguidos de inflação muito elevada. A gente teve uma inflação no passado de 10%, ela está 12% agora na metade do ano. Deve chegar muito próximo disso no final de 2022 também. 2 anos seguidos de inflação muito próximo de 10%. Isso corrói renda da população, especialmente a população mais pobre que não tem como se proteger, e é motivo suficiente para o governo, para o presidente Bolsonaro se preocupar, porque no momento da eleição, lá em setembro, outubro, essa inflação provavelmente ainda vai estar muito próximo de 2 dígitos, talvez ainda acima de 10%. E por conta disso, a população vai ter uma percepção bastante negativa em relação a isso, junta-se à taxa de desemprego, que também está elevada, está caindo agora, mas por conta desse cenário econômico mais adverso no segundo semestre, tende a voltar a acelerar de novo. Então tem um cenário complicado de inflação que o Banco Central está sozinho para lidar com ela, porque, por outro lado, a gente gostaria de ver a política fiscal ajudando a combater a inflação, mas não está conseguindo fazer isso, pelo contrário. O que a gente vê é estímulo fiscal, estímulo de gasto ao longo desse ano, que vai contra o espírito de tentar ajudar a inflação. Então, com o Banco Central sozinho, com uma inflação nesse patamar, não tem jeito. Taxa de juros tem que subir com intensidade, aí quem paga a conta também é a população, especialmente a população mais pobre. Inflação esse ano, crescimento mais baixo no ano que vem. Essa é a composição, infelizmente, que a gente está entregando para o país. Sérgio, posso te explorar mais um pouquinho? Vamos falar do PIB, porque saiu ontem o dado assim, o dado veio abaixo do que o mercado esperava, acima do que o governo esperava, então, olhando o copo meio cheio, veio com crescimento, 1% e tal. Isso se mantém, Sérgio, no ritmo que a gente tem agora, com os indicadores que estão às nossas mãos para fazer a análise? Isso se mantém? O ano vai terminar melhor, por exemplo? A economia brasileira vai terminar maior esse 2022? Pois é, Dani, mais uma notícia complicada para dar aqui. A gente teve um início de ano bastante positivo em termos de PIB, teve o crescimento de 1%, segundo trimestre provavelmente vai ser positivo ainda, a gente está com 0,4%, vai ser um primeiro semestre bom. Problema é o segundo semestre. Segundo semestre a gente vai ter impacto da nossa taxa de juros mais elevada aqui, cenário internacional conturbado, guerra da Ucrânia, inflação elevada tirando renda. Então é muito provável que a gente tenha um PIB talvez caindo já no quarto trimestre, que vai ser um trimestre também complicado por conta da eleição no final desse ano. Então, assim, começou bem, mas não termina tão bem, né? Na média a gente está falando de um crescimento esse ano que deve ficar em torno de 1%. É para comemorar em relação ao que a gente esperava antes, que era 0? É, mas 1% é 1/3 do crescimento médio mundial. É um crescimento medíocre, infelizmente, muito baixo para o que a gente conseguir crescer, né? E esse é o problema que a gente tem hoje. A gente não tem condições na economia brasileira nesse momento para aumentar a taxa de crescimento, sair desse 0,5%, 1% que a gente está rodando há tanto tempo. Esse é o nosso grande dilema. Diagnóstico de especialista, não tem torcida, tem dado. Sérgio, muito obrigada pela participação e até a próxima aqui no CNN 360. Até a próxima, Dani. Foi um prazer.